É isso, chegamos! Está no ar mais um programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma poeta, mas eu vou apresentá-la daqui a pouquinho. Você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3 FM, na sintonia da Rádio Fiscar, para você escutar diferente, você, a partir de agora, vai ouvir um pouco de poesia, um pouco de arte, literatura, cultura, um pouco de frases, de textos, de muitas palavras. Você que está acompanhando a gente aqui pela sintonia da Rádio Fiscar, você pode acompanhar esse bate-papo com a poeta que gentilmente vem falar com a gente hoje, em áudio e também em vídeo. É só você seguir o programa Subtexto no Spotify, você que gosta de podcast, dá para você ouvir esse bate-papo enquanto você lava a louça, enquanto você faz a sua caminhada, enquanto você faz aquela faxina na casa, e você pode acompanhar também esse programa Subtexto, esse bate-papo super bacana pelo YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Sempre, toda semana, tem um vídeo especial novo para você. Pois bem, a convidada de hoje é nascida em Porto Ferreira, é engenheira ambiental, é poeta, é apaixonada pelas palavras e hoje está vice-presidente do Conselho de Cultura de Porto Ferreira e também é membro conselheira do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Porto Ferreira. A Sueli gentilmente me brindou com um livro de poesia, o primeiro dela, chamado Tempo de Flor e Ser, um voo à essência. Eu adorei o livro e ela passa gentilmente aqui pelo programa Subtexto para falar desse livro, para falar da sua poesia, dos seus outros livros, das antologias que ela participou. Sueli de Mortol, seja bem-vinda, minha cara. Que bom ter você aqui no programa Subtexto. Muito obrigado. Obrigada pelo convite, pela acolhida generosa. Eu também estou aqui com o livro do Glauco também, que foi um uma grande, acho que é um grande encontro também, não só através ali das palavras, né, mas pela forma dele ser, existir, isso, eu acho que já de cara, assim, uma afinidade. Então, estou muito feliz de estar aqui fazendo esse bate-papo e dizer que as suas palavras, elas acessaram muitas recordações afetivas aqui, muitas coisas que eu gosto. Então, fico muito feliz de trazer um pouquinho da minha essência, que o tempo de florescer é um pouquinho disso, é um pouquinho do que vive no meu coração, e eu sei que o Mataburro também carrega esse peso também. A gente se conheceu, Sueli e eu nos conhecemos na Flisol, em Araraquara, né, Sueli, há algum Exato. tempo. E desde lá a gente manteve algum contato e recentemente a gente teve o prazer de estar na oitava edição da Feira do Livro de Descalvado e lá a gente se reencontrou e finalmente eu consegui convencê-la a participar aqui do programa Subtexto. O Suelid, a natureza faz parte do seu ser, né, do seu caminho. Desde Faz pequenininha, parte. você tem essa relação bonita com a natureza? E desde pequena, fica até curioso, quando você coloca ali Mata Burro, o meu pai, ele sempre foi do campo, né? E aí a gente ia para as fazendas, tudo. E aí sempre nesses lugares, né, nas chácaras, sempre tem um mataburro. Então eu recordei disso. E aí essa conexão com a natureza era do meu pai me levando menina para ver essa natureza, para estar ali com ele no trato dos animais, e na verdade eu era muito grudada assim com ele. E agora, como os anos passando, eu vejo que a natureza é muito meu ponto de equilíbrio, assim. Porque o nosso dia a dia ele é muito corrido. E tanto a natureza quanto a poesia é esse ponto de conexão que eu consigo, digamos, renovar essas energias. O Sueli, e escrever? Você começou a escrever quando você era criança, adolescente, a rascunhar suas primeiras poesias? Quando isso se deu? Até eu falo muito das coisas que gritam assim dentro de mim, né? Eu chamo um pouquinho do que eu escrevo de filosofia de quarto. Então, até coloquei essa posição da câmera, o lugar que eu tô assim, é nesse espaço-tempo dessa poesia, é aqui que nasce tudo isso. Então, é onde eu me permitia ser, porque
a minha vergonha minha insegurança, vergonha, timidez de falar, acabou me apresentando o recurso da escrita. Porque quando a gente está nesse espaço aqui, não tem como as pessoas nos criticar ou julgar a nossa opinião. Eu acho que ela nasce muito desse lugar da timidez, da insegurança. E aí isso comecei a dar asas, dar voz a isso. Então, eu acho que ela nasce muito dessa necessidade de comunicar com o mundo. Então, aos pouquinhos que eu fui escrevendo, compartilhando, isso ficava escondido nessas 4 paredes aqui, e aos pouquinhos que eu fui me mostrando assim para as pessoas, para os amigos, para os familiares. É um pouquinho disso, assim. Suelide, o tempo de florescer, um voo à essência, ele está dividido em 4 partes, né? E Tá. a primeira parte, ela é uma parte em que o seu eu lírico, né, está em completo contato com a natureza, está olhando, está narrando. Então, palavras como flor, árvore, pássaro, terra, vento, são muito, muito comuns. Se você me permitir, eu selecionei alguns poemas para ir lendo assim ao longo desse bate-papo, alguns poemas que me chamaram muita atenção. Tem um que está na página 41, deixa eu separá-lo aqui, um poema que se chama Viajante. Pode. É um poema de que eu gosto muito. Eu, habitante de um lar sem paredes, de um mundo onde o vento sopra a face. Eu, habitante de um mar sem redes, de uma natureza onde o sol aquece a pele. Eu, viajante, habitante do tempo, no tempo incerto que é a vida. Minha casa é um instante, meu lar é o momento. Olha que bonito, você transparecer justamente essa relação do contato e do pertencimento à natureza, né? Quando a gente pertence à natureza, a qualquer lugar assim que tem esses verdes que a gente está rodeado dessa natureza, a gente se sente em casa. Então é um pouquinho desse conforto, né? Desse conforto, dessa paz. E você, o seu primeiro livro é O Tempo de Florescer, ou você já tinha publicado em alguma coletânea antes, algum poema? Você já tinha publicado na internet, que eu sei. Sim, eu vim trabalhando alguns trechos, né, alguns pensamentos na minha página de escrita no Instagram, chamado Filosofia de Quarto. Eu participei de antologia, tanto na temática, também falando sobre a mulher, falando sobre a agressão ao meio ambiente também, mas o Tempo de Florescer, ele é o meu primeiro voo solo, né? E ele meio que acabou reunindo, assim, coisas que eu fui escrevendo, e esse tempo de flor e ser, ele tanto para mim, ele representa tanto um amadurecimento na minha vida, quanto um amadurecimento na escrita. E tanto é que a capa ali dele, desse passarinho, ele tá aberto, né, para as coisas, né, do mundo. E aí a artista que fez esse desenho, que é a Letícia Tangerina, ela é Eu ia de te Porto perguntar Ferreira das também, ilustrações, então vai lá. que ela fez essa ilustração da capa, então ela pensou até no cuidado para que lado que esse passarinho ele ia ficar. Então, ele está virado para frente, olhando para o futuro, ou ele está virado para trás, olhando o que ele passou. Mas o peito está aberto e olhando para frente, né? Alçando ali novos voos, onde ele se encontra ali com a essência dele, né? Acho que ele representa um pouquinho, assim, um pouquinho desse desejo de voar, né? Que a poesia nos permite também. Inclusive, falando em voar, tem um poema muito bonito, eu não vou me lembrar o nome dele aqui, depois, se for o caso, eu posso até procurar, em que você brinca com o voo do verbo ir, a primeira pessoa, né? E o voo do verbo voar, né? Um outro em que você troca o sou pelo sol, né? Foneticamente são palavras muito, muito parecidas, mas que têm sentidos distintos e você traz para esse sentido, vamos dizer, polissêmico, né? Cada um interpreta do jeito que quer. Enfim, eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto. Hoje eu tenho o prazer
de receber aqui na sintonia da 95,3 FM da Rádio Fiscar, a poeta ferreirense, engenheira ambiental, apaixonada pelas palavras e, nesse momento, está presidente do Conselho de Cultura de Porto Ferreira e também é membro conselheira do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Porto Ferreira. Eu estou falando de Sueli de Mortol, que tem algumas obras publicadas fisicamente e tem muitos poemas e muitas frases, muitas letras, muita poesia a dizer para você que está acompanhando a gente aqui na 95,3. Aproveito para convidar você para vir aqui para o YouTube, bater e acompanhar esse bate-papo em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller ou então acompanhar, seguir o programa Subtexto no Spotify. É só você procurar lá, programa Subtexto. Tem mais de 80 pessoas ligadas à literatura que já passaram por aqui e falaram de arte, de educação, de cultura, de letras, de textos, falaram de seus livros, de literatura nacional, internacional, tem muita gente legal. O Suelid, a segunda parte do seu livro, você mergulha eu vejo assim, um eu lírico apaixonado, encantado com o mundo e também com uma musa, com uma pessoa, e você não deixa de lado esse seu ar de bucólico, né? Essa sua relação com a natureza, mas você mergulha mais em você mesmo. E aí a terceira parte do livro, você tem um eu lírico mais despedaçado pela sofrência, pela separação, pela perda amorosa. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua escrita mais lírica também. O amor, certamente, né, é o objeto mais escrito, mais narrado, mais contado de todos os temas universais, né? E é tão gostoso escrever sobre ele, né? E é tão gostoso escrever sobre ele, né? Eu acho que é importante, né, estar na nossa vida, nas nossas relações, nas interações, né? E ver tanto esse olhar desse amor de várias formas também. E o primeiro ali ele vai falando sobre a natureza, depois ele faz uma transição falando bem te vi, já te quis. E ele entra nesses versos, né, falando sobre o amor, falando sobre essa essência pássaro, né? Essas pessoas que encantam, que têm essa coisa de viverem o que acredita, né? De libertar essas amarras. Um pouco das ilustrações traz um pouco, né, dessa pessoa vivendo assim também. São coisas que eu admiro. Então, falar sobre o amor, acho que tanto a poesia, o quanto que ela traz, né, esse tema, e também não olhar só de forma superficial, né? Eu acho que quando a gente fala sobre o amor, acho que a gente fala sobre vulnerabilidade, e às vezes é difícil, né? A gente entender que certas relações, para a gente viver ela completamente, vai acessar profundamente a gente, né? E se a gente nos permite esse acesso, eu penso que a gente também não consegue viver nessa completude daquele sentimento, né? E acho que E falar não de todos os tipos de amores, né? Falar de todas as formas de amar, falar das várias maneiras de entender o amor físico, o amor da alma, e não o amor construído a partir de determinados padrões que se é, mostram extremamente preconceituosos, né? sim, e não dá posse também, né? Eu acho que isso é muito bonito, o outro poder tá livre para ele transitar, né? Para ele ir vir. E se a pessoa tá ali, realmente é por escolha, né? Não é porque algo está prendendo, não. É uma escolha genuína. Então eu tenho muito de acreditar nisso, nessa fluidez, né? Eu acho que as coisas que são fluidas, elas ficam, permanecem o tempo que tem que ficar. E acho que não é porque uma história não continuou que não deu certo. Eu acho que deu certo até onde tinha que dar. Aquele ciclo ali, ele encerrou aquele ciclo. E a gente vai viver outros ciclos, né? Amando ali de outras formas, em outras relações e pessoas diferentes, assim como a gente vai se moldando também ao longo disso e aprendendo também. Em 1930, Manuel Bandeira escreveu o famoso, dentro do Libertinagem, né, o Vou-me embora para Pasárgada. A Pasárgada é um local ideal no ideário do Manuel Bandeira, né? Ele diz que tinha ouvido a palavra Pasárgada ainda quando era jovem, né?
que é uma antiga cidade persa, fica no Irã, e ele imaginou um espaço muito legal. E a Suélide traz a Pasárgada dela na página 61. Pasárgada será abrigo. Tu que és livre, tu que és leve, não peço que me espere. Gentilmente se eleve. Peço que me leve no seu manso adejar. Outro sim, que eu te carregue, onde a Pasárgada será morada, onde a alvorada colorirá a sacada, que em teus braços eu me entregue, que enfim meu coração a sossegue. Ah, você foi Que buscar lindo ouvir. a sua própria Pasárgada. Que legal, bom demais, Sueli. Foi. Mas tendo essa grande referência, né. E você lê muita poesia, Sueli? Eu leio já li mais, assim. Eu gosto de ler muito, assim, Riane Leão. Eu acho que ela traz muito essa essência da mulher como essa força da natureza. E assim, a minha poesia, na verdade, ela é muito influenciada por Fernando Pessoa. Ele tem um poema que ele fala: "Dizem que minto ou finjo quase tudo que eu escrevo. Senti, sinta quem lê". Então, na escrita, eu me permito escrever coisas minhas e me permito fantasiar também. Então, acho que isso trouxe essa liberdade de não ficar amarrada somente às coisas que acontecem. Então, às vezes, coisas que a gente sente, vai transformando. E, querendo ou não, acaba sendo um grande recreio, né? Acaba sendo uma grande brincadeira também. E também transparece, né? De certa forma, pouco a gente pensa, almeja, deseja, sente, gostaria de sentir. Mas a literatura, ela também acaba abarcando um pouco essas emoções da vida também. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu recebo a poeta Sueli de Mortol, que, entre outras obras, traz essa coisa linda que está aqui nas minhas mãos, você que está acompanhando a gente pelo YouTube está vendo, que é O Tempo de Flor e, esse entre parênteses, Ser um Voo à Essência. Convido você para vir aqui para o YouTube, acompanhar esse bate-papo em áudio e em vídeo, é só você se inscrever no canal Glauco Keller ou então você seguir a gente lá no Spotify e você pode acompanhar esse bate-papo enquanto você faz comida, enquanto você faz sua caminhada, academia, enquanto você faz faxina na casa, enfim, você pode ouvir esse bate-papo e outras que passaram por aqui, convidados, convidadas, para falar de arte, de educação, de cultura. Quero aproveitar para fazer um convite super especial para você, você que acompanha o programa Subtexto, sabe que a gente tem um parceiro cultural que é uma delícia, simplesmente. Eu estou falando do Canto das Letras, nosso apoiador cultural que traz livros, que traz histórias, que traz vinis aqui para o programa Subtexto. No Canto das Letras você encontra livros novos, usados, clássicos da literatura nacional e da literatura universal, muitos HQs, e como eu falei, se você curte vinil, se você curte CD, você precisa conhecer o Canto das Letras, lá você vai encontrar a melhor coleção da região de samba, de MPB, de jazz, de blues, de rock, tem muita coisa mesmo. Você chega no Canto das Letras, toma um café, conversa com o Serginho, que é o livreiro mais querido da região, enquanto você escolhe a sua obra, enquanto você lê o seu poema, enquanto você ouve uma boa música. No Canto das Letras, você vai encontrar toda essa coleção e vai poder curtir um pouquinho de um ambiente super, super agradável. Se você quiser mandar um, um salve para o Serginho, se você quiser perguntar sobre um livro, sobre um vinilzão, é só você escrever para 16 98246 4964. Vou repetir, 16 98246 4964. E como você sabe, todo mês tem sorteio de livro aqui no programa Subtexto, num oferecimento, né, num apoio cultural do Canto das Letras. Já passaram por aqui Graciliano Ramos, Franz Kafka, Euclides da Cunha, Clarice Lispector e tantos outros e outras escritores e escritoras que mapearam a história da literatura. Então você fica atento às nossas redes sociais, porque sempre tem sorteio de livros. O Canto das Letras fica na Rua Santa Cruz, número 183, bem na Baixada ali da Rua Santa Cruz, após a escola Eugênio Franco. E eu vou repetir para você
o WhatsApp, o telefone do Canto das Letras. Você vai falar diretamente com o Serginho. 16 98246 4964, Canto das Letras, compra, vende, troca, o espaço mais aconchegante de São Carlos e região. Suelide, qual que é a sua segunda arte? A literatura, mais especificamente, a primeira é a poesia. E depois, você gosta de pintura, você ouve música, você toca algum Eu instrumento? não toco instrumento, mas eu sou apaixonada por música, assim. Às vezes tem até algumas coisas que eu escrevo, às vezes é porque alguma música me levou para aquele sentimento, assim. E o que faz mais me conectar, assim, com o que eu estou sentindo é a música, né? Então, para várias emoções, para vários momentos, e eu percebo que a música ela é esse fio condutor, assim, né? Então, eu gosto muito de música. E você tem algum artista favorito, alguma banda favorita, seu ritmo? Eu escuto muitas coisas, assim, aí eu tenho algumas descobertas, assim. Eu estava escutando esses tempos Almério e Martins, são dois artistas brasileiros, e um sotaque, uma poesia, uma coisa tão linda, assim. Eu gosto bastante de MPB, dessa nova MPB também. Eu sou apaixonada por Bethânia, Caetano. Também gosto de rock, pop, praticamente eu gosto um pouco de tudo, assim. Mas acho que é para cada momento, né? Então, às vezes tá mais na vibe de escutar algo mais calmo, às vezes algo para dançar, ou às vezes até para mudar a energia, né? A gente tá mais tristinho, opa, deixa eu escutar algo mais alegre para me levar para outro lugar. Então, por isso que eu falo que acaba sendo meio que um fio condutor, assim, também, né? Através da arte da música. Eu gosto bastante. E enquanto você está escrevendo, enquanto você está compondo, você ouve música ou não? Você precisa de silêncio, assim. Depende. Às vezes eu tô escutando música, leva aquilo lá. E tem vezes que eu escuto a música, nossa, eu gosto tanto dessa música que eu queria escrever algo relacionado. E tem vezes que eu prefiro o silêncio, tranquilidade, até deixar essas palavras estão muito no nosso corpo, né? É engraçado que às vezes a gente pensa alguma coisa, aí depois passa alguns dias assim, aquilo ali parece que vai conversando com a gente, né? Aí chega algum momento, nossa, começa a escrever e aquilo ali ele começa a acontecer aquela poesia assim, né? Mas de certo modo ela já estava conversando com a gente, né? Aquilo ali, essas palavras já estavam no nosso corpo, ela só encontrou aquele momento ali para sair também. Eu falo assim, a palavra nunca é ela sempre tem um momento exato, né? Eu falo que ela nunca é prematura. Ela vem no momento que ela tem que vir, assim. E é louco você falar isso, né? Às vezes eu tenho a necessidade assim iminente de escrever, né? Parece que o texto ele está querendo sair de um jeito e está dizendo para mim assim, sente e escreve. Você não tem que fazer outra coisa. E eu tenho as minhas outras responsabilidades, eu não posso naquele momento escrever, né? Eu ando com um caderninho de anotações, assim, e para não esquecer, porque a gente esquece muita coisa também, né? Mas o texto, às vezes, eu tenho a sensação que ele quer jorrar, ele quer falar, ele quer dizer, e não adianta a gente Não, tentar segurar, né? Ele vai sair em algum momento. O vai. Sueli, eu separei um outro poema seu aqui, tá na página 99, eu gostei muito. Vou te falar por quê. Há vagas entre a dureza do não e a delonga do sim. Sou eu, este coração, a vagar na multidão. Há vagas para quem não me deixa vagar. A vida acontece mesmo quando algumas cortinas se fecham para nós. Quando eu li esse poema, eu me lembrei de um poema, eu posso dizer, né? Uhum. Do John Lennon, em que ele fala assim: vida é aquilo que acontece enquanto a gente está fazendo planos. Então, o poeta tem muito de sentir o momento, né? Esquecer um pouco o futuro, né, Suelid? Sim. A gente vivenciando algo, né? Assim, né? E assim, por mais que a gente planeje, a vida vai acontecendo. Ela vai acontecer. E aquilo que a gente vai. É que nem a frase do John Lennon mesmo, né?
A vida é aquilo que E acontece. e a gente fica fazendo planos, 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 e a vida está aí acontecendo, né, de Acontecendo. maneira imprevisível, Não né. deixa de acontecer. Não espera a gente levantar. Eu até teve um momento que eu estava passando por algumas dificuldades, assim, e aí eu vi um vídeo, e aí ele falou assim: "Ah, a vida não quer saber se você tá de joelhos, se você tá bem, se você tá mal. A vida ela vai bater, e não importa, importa quantas vezes você consegue levantar". E a gente entende que a gente tem que caminhar, né, a vida ela vai acontecer. Suelen, eu queria que você falasse um pouquinho também das suas outras publicações. O Tempo de Florescer é maravilhoso, eu super indico para você que está ouvindo a gente, para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, mas a Sueled tem muitas outras coisas publicadas, como ela falou, ela participou de algumas coletâneas e recentemente ela acabou de lançar uma outra obra e eu queria que você falasse um pouquinho Vamos desses lá. livros e pode mostrar para quem está acompanhando a gente Sim, eu pelo vou falar. YouTube. O Glauco falou ali do primeiro, né, que é o livro de estreia, que é o Tempo de Florescer. Depois eu venho com esse segundo livro aqui, que é o Sem Aspas, Poesias Proibidas que Dediquei para Ti. Esse proibida, propositalmente, ele é arriscado, né? São tantos poemas que tem, tudo ali permeia um pouco pela natureza, né? Então você vê a capa, acho até interessante, é como se fossem, digamos assim, duas essências, né? Uma é mais aquosa, a outra é mais fluida, uma é mais fumaça, outra é mais fluida, né? Eu acho que falo um pouquinho como as pessoas elas se tocam, mas elas não se misturam, né? Cada um preserva ali a sua essência. E esse livro ele traz um pouquinho disso. E aí tem uma frase aqui na contracapa, que é assim: nada do que toca profundamente a nossa alma deixa de existir. E ele traz esses poemas, tanto poemas sensuais, poemas sobre partida. Eu digo que são as emoções mais intensas. Até tem um poema aqui, que chama Ambiguidade. Eu posso fazer a leitura dele? Eu ia pedir para você ler daqui a pouco, mas você fique à vontade, por favor. Ah, ele chama Ambiguidade, que aí ele fala um pouquinho, né, dessa relação da partida também. Saudade, ambiguidade e lógica das emoções. Tão dolorosa quanto bela. Tão bonita que não sei se sorrio ou se choro. Se agradeço ou se padeço. Há nela a força de sorrir. Sua presença intrínseca é vida, é seiva, é nascente, remanescente do que ficou. Se há saudade, existiu, resistiu o amor. Fonte inesgotável de sentir. A saudade nunca morre. Então, ela traz um pouco dessa ambiguidade das emoções, eu digo nas emoções mais intensas nesse livro aqui. Depois, eu fiz um terceiro livro que chama Artes Intercomunicantes, que foi um trabalho com. É uma plaquete, na verdade, é um livro de bolso, é um livro pequenininho, e aí ele tem 10 poemas com 10 ilustrações. Então, a gente sentava, conversava, e aí ia surgindo os textos. E aqui, não sei se dá para ver, mas tem um passarinho e um olho. Então, esse olhar observador do artista que fez as artes e essa alma livre que vai brincando aqui da poesia. E querendo ou não, o poema, esse livro ele acabou trazendo questões mais voltadas para o indivíduo. Então, a gente entendeu que ele tinha, quando a gente colocou um texto coletivo, a gente entendeu que ele não fazia mais parte, porque ela tinha se construído sozinho já. Sozinho Esse de que ano que ele é, esse Sueled? daqui é do ano passado. Aí tem até um poema que chama Medo de Dar Certo, que carrega essa ilustração. Então, às vezes, por medo de alguma coisa, a gente para algo, né? E essa imagem poderia ser algo muito bacana, digamos que se interrompe ali. Então, são poemas mais. Tem uma profundidade, assim, diferente. E esse daqui, que é o último, é o xodozinho agora, que é o composto Você singular. acabou de lançar agora 2026, né? Isso, lancei ele recente. E, na verdade, aqui é um livro sobre aldravias. Aldravias é um estilo de poema minimalista composto por 6 palavras. Então, com 6 palavras, tem que dar o contexto ali como um todo. Então, o composto singular, ele carrega, tem até um coração aqui em formato anatômico. A aldrava, a aldravia, ela deriva da palavra aldrava, que é aqueles batedor de porta antigo, muito usado em Sabará,
Mariana, essa poesia ela nasce em Mariana no ano de 2000. E por ser um estilo de poema novo, então ela pede licença para entrar no cenário da poesia. Então por isso que ela representa esse batedor de porta, para ela pedir licença por ser uma arte tão nova. Então vou fazer, ó. Pouca palavra, muita poesia. Nasce Aldravia. Aldrava chama, Aldravia pede licença. Apresenta-se. Essa é, digamos, acho que a poesia mais democrática que tem, porque ela tem uma construção simples, não é simplória, mas ela tem uma construção que às vezes permite também que outras pessoas comecem a trabalhar, né, com essa poesia, a construir esses versos, e é bacana. O rapaz que escreveu o prefácio, que é o Júnior Matraga, um grande poeta, ele fala que, de certo modo, o leitor ele se torna um afiliado, porque ele mesmo, às vezes, começa a fazer essa construção poética, que às vezes, estou vendo 6 palavras, eu inverteria essa ordem, eu trocaria essa palavra. Então, isso permite muito que a pessoa brinque, né, também, que acaba sendo interpretações. É muito uma forma poética, muito de interpretar também. E como os gêneros textuais eles vão se adaptando à contemporaneidade, né? Porque, Sim. obviamente, que a gente vive um momento, um momento extremamente imagético da nossa história, né? Tudo é imagem, né? Instagramização da vida, né? E a palavra, ela vai se moldando, né? Precisa ser rápido, eu consigo ter poesia rápida também, né? O microconto, né? O haikai, que não é tão novo, né? Mas não é porque são poucas palavras que não pode ter poesia. E tem uma coisa que eu esqueci de te falar a respeito do tempo de florescer. Eu descobri no livro o que é a espatódia, porque eu não sabia. É uma flor ou é o nome da árvore? É uma flor. É uma flor, e eu também trouxe muito pela aquela música do Nando Reis, que ele canta, né, falando desse amor, falando da espatódia, e eu achei, nossa, eu acho tão bonito, e eu falei, nossa, eu quero que tenha isso, né, no livro, né. Tem pássaro, tem passarinho, tem árvore, como você falou, algumas flores, enfim, acaba trazendo, né, E, também. e nas últimas duas partes do livro, eu achei ele bem metalinguístico, assim, porque você faz poesia, muitas vezes falando da própria poesia, você faz poesia falando da linguagem, você faz poesia falando da palavra, né? E eu fiz questão de dar uma olhada em alguns desses poemas, né? Como a palavra apareceu. Não sei se você tinha percebido isso, mas em vários poemas tem a palavra, né? Ou seja, você está É, falando daquilo que você está fazendo, né? ah, o metapoema, né, que chama também, é gostoso, né, a gente traz a própria poesia contando sobre a poesia. É, são todas formas de expressão, e a gente vai buscando a criatividade ali para comunicar várias coisas que vão passando, né. E ali, realmente, ali nos versos livres, né, eu falei assim: "Deixa eu colocar coisas que eu gosto aqui e me permitir também fazer esse outro voo, né, além do percurso", né, que o livro ele vai fazendo um percurso, e ali ele se liberta ali, e deixa eu colocar algumas coisas que eu gosto também, que fazem parte dessa escrita que eu fui escondendo aqui nesse quarto aqui, para também trazer ela pro livro, né. Suelide, a gente está chegando ao fim do programa Subtexto, mas eu queria fazer duas perguntas para você. Uma tem a ver com a tua escrita. Queria que você falasse o que a poesia representa na sua vida. A poesia, ela representa tanto a verdade, né, quanto a fantasia, onde ela me permite ser, me permite voar e me acolhe. Então a poesia representa tanto aquilo que me abraça, como aquilo que me liberta. Quem quiser conhecer um pouco mais da sua poesia, quem quiser comprar os seus livros, quem quiser te seguir no Instagram, em rede social, como que faz, Suelide? Pode ser através do Instagram, filosofia.d.quarto, e também no Spotify, todos esses 4 livros, né? Tempo de Florescer, Sem Aspas,
artes intercomunicantes e o composto singular, eles estão disponíveis em áudio no Spotify. Então, através do perfil chamado Filosofia de Quarto, também é possível a pessoa ouvir esses áudios também, esses livros, né? Você mesmo que gravou, Suelide? É a sua É voz? a minha voz. E até é bom até você perguntar, porque esses livros foram publicados através da lei de incentivo. Então, 2 através da Paulo Gustavo e 2 através da Aldir Blanc. Então, a importância, né, dos editais, do fomento à cultura, para que mais artistas tenham condições de publicar as suas obras, sejam livros, seja música, seja curta-metragem. Então, isso acaba nos dando essa possibilidade de conseguir alcançar outras pessoas. E uma das coisas é trazer esses áudios para que tenha uma acessibilidade maior a esses projetos. Então, por isso que eles estão disponíveis também, né, em formato de áudio também. Suelide Mortol, poeta encantada com o mundo, com a natureza, com o vento, com os pássaros, com os amores. Obrigado, bom demais ter você aqui no programa Subtexto. Vida longa à sua poesia, vida longa ao seu texto. Gente, vida longa a sua escrita, Glauco. Muito obrigada pelo espaço, por me acolher, me ouvir. Um grande beijo, viu? Obrigado, bom demais, eu adorei, foi bom demais. Eu tenho certeza que você que ouviu e acompanhou o programa Subtexto aqui pela 95,3 FM, você que acompanhou o programa Subtexto pelo YouTube, pelo Spotify, também curtiu muito, conheça a obra da Suelide Mortol, porque ela tem muito a dizer sobre todos esses temas que a gente falou aqui ao longo da entrevista. Eu sou o Glauco Keller, vou ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais um programa Subtexto, com um convidado, com uma convidada para falar de arte, de educação, de cultura, com muitas palavras, muitas frases e muitos textos. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau.